boa tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro. Está no ar o Telejornal em Pauta. O deputado pelo PSD, Marco Antônio Chico Preto, anunciou em plenário da Assembleia Legislativa que pedirá que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, seja enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa. A ANAC tem sido convocada seguidas vezes a comparecer ao Legislativo amazonense sem se fazer presente em qualquer ocasião. O anúncio se dá um dia após a realização de uma audiência pública sobre o cancelamento de voos da Azul Linhas Aéreas para o interior do estado, onde foram trazidas questões que necessitaram de um posicionamento da agência, que mesmo sendo convidada, não se fez presente. E o general taumaturgo Soteiro Vaz foi condecorado com a medalha Rui Araújo, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa. A autoria da homenagem foi do deputado Abdala Frache, do PTN. E a CPI da telefonia realiza hoje, nos municípios de Novo Airão e Manacapuru, viagem de diligência e reunião nos parlamentos municipais. A CPI é presidida pelo deputado Marcos Rota e tem como relatores Adjunto Afonso, Sidney Leite e Marcelo Ramos. E você acompanha todas as atividades parlamentares do dia de hoje no Alean Notícias, às 8h30 da noite, ou no portal da Assembleia no endereço www.ale.am.gov.br. Fique agora com o resumo parlamentar de ontem. Nós nos vemos amanhã. Proposta pelo deputado Marco Antônio Chico Preto, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para descobrir que motivos levaram ao cancelamento de voos da Azul Linhas Aéreas a diversos municípios do interior amazonense. Uma das cidades afetadas foi Fonte Boa, que após realizar uma reforma na pista de pouso, não conta mais com uma linha regular. A prefeitura pegou, ajeitou, sinalizamos toda a pista, fizemos todos os processos que eles pediram. E mesmo assim, não fomos contemplados com um voo novamente. Com isso, Fonte Boa fica num total abandono, não só Fonte Boa, mas também Jutaí fica naquele isolamento por conta da empresa. A empresa foi convidada para oferecer esclarecimentos e se defendeu afirmando que algumas das rotas se deparam com problemas estruturais nos aeroportos, enquanto outras se tornaram inviáveis economicamente. A presença dos deputados e de autoridades dos municípios afetados foi significativa e o debate abordou muito mais que o simples cancelamento das rotas aéreas, revelando a insatisfação dos cidadãos amazonenses com o transporte aéreo intermunicipal. Os parlamentares lamentaram a baixa qualidade do serviço prestado no Amazonas e os altos preços das passagens aéreas. A segurança dos aeródromos do interior também foi debatida, sendo questionada pelo deputado Sidney Leite, enquanto o deputado Luiz Castro sugeriu parcerias entre as prefeituras e o governo do estado para o cumprimento de normas básicas de segurança. Já o deputado Wilson Lisboa trouxe a ideia de se instituir taxas de embarque nos aeroportos do interior, como um auxílio para a manutenção dos mesmos. Ao fim da audiência, o autor da proposta fez um balanço positivo do evento, mas lamentou a ausência da Agência Nacional de Aviação Civil. Simplesmente ignoraram um debate público na Assembleia do Estado sobre um assunto que ela tem relação, tem gerenciamento sobre essa questão. E isso é grave, porque nos leva a perguntar, a ANAC existe para o quê? Qual é o papel da ANAC? Se ela não quer estar aqui debatendo este assunto, que é assunto de sua competência, ela está aqui no Amazonas para o quê? Então, fica esse constrangimento, um constrangimento público que nós vivemos hoje, a ausência da ANAC, dos seus diretores, e isso, por certo, levará a Assembleia, em nome do seu povo, a uma providência mais enérgica. Esse tipo de atitude configura, na minha opinião, responsabilidade, improbidade de agentes públicos que deveriam estar aqui para debater o assunto. Como resposta à suspensão dos voos regulares a diversos municípios, os deputados Vicente Lopes e Vera Lúcia propuseram o fim do incentivo fiscal concedido à empresa Azul, relativo ao ICMS que incide sobre o combustível de aviação. Já o deputado Marcelo Ramos é contrário à ideia, mas defende que as regras para a concessão do incentivo devam ser revisadas, proporcionando um aumento da concorrência entre as empresas de aviação. O apagão ocorrido na zona centro-sul de Manaus, abrangendo os bairros de Flores, Parque 10 e Parque das Laranjeiras na última terça-feira, dia 10, foi tema de discurso do deputado Marcos Rota, líder do PMDB na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa voltou a sugerir a contratação de um instituto de perícia para passar a limpo o serviço prestado pela Amazonas Energia.
Marcos Jota lembrou a ação conjunta da Assembleia com a Defensoria Pública, solicitando mais de 20 milhões de reais em indenização por prejuízos causados pelos apagões. Agora, o deputado defende uma perícia técnica a ser realizada por um instituto independente com o objetivo de reunir informações precisas sobre a forma como o abastecimento de energia é realizado na capital. Eu acho que algo precisa ser feito, até para que a sociedade possa ter conhecimento do que realmente se passa dentro da concessionária. Nós já defendemos no passado e continuamos defendendo uma investigação técnica independente, a contratação de um instituto para que pudesse fazer essa espécie de raio-x, de varredura dentro dessa concessionária. Nós, semana passada, por exemplo, o bairro onde eu moro, 12 interrupções de energia num curtíssimo espaço de tempo. Ontem a situação não foi diferente. Me parece, inclusive, que existe uma espécie de rodízio na capital e também no interior do estado. Isso afeta a nossa economia, isso afeta o polo industrial, isso afeta os comerciantes, afeta os consumidores, afeta as delegacias, as agências bancárias, as unidades de saúde, afeta a imagem do estado do Amazonas, né, que passa esta imagem real, inclusive, de ter muita deficiência na questão da energia elétrica. Em seguida, o parlamentar lembrou a dívida da Eletrobras Amazonas Energia junto à Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, que atingiu o montante de 42 milhões de reais. A pendência é referente aos serviços prestados entre novembro de 2012 e agosto deste ano, um total de 10 meses de débito. O montante representa 3% do total do débito da concessionária com o consumo do combustível, calculado em 1,3 bilhão de reais no período, incluindo encargos moratórios, impostos e pagamentos à Petrobras. Os dados foram apresentados pelo presidente da Cigás, Lino Cícero, em sessão de tempo na Assembleia Legislativa. O deputado Marcos Jota anunciou que irá requisitar a intervenção do governo federal na questão. O doutor Lino fez uma explanação, mostrou esse valor de 48 milhões de reais, que é um crédito que o Estado, que a Cigás possui, exatamente da Petrobras. O problema é que a Eletrobras Amazonas de Energia não fez o repasse para a Petrobras, que por sinal deixou de fazer o repasse também para a Cigás. Então é um problema que o ministro, precisa resolver. Diante desses fatos e diante desse problema, nós estamos confeccionando essa moção de apelo no sentido de tentar sensibilizar o ministro de Minas e Energia, o senhor Edson Lobão, da necessidade que o estado do Amazonas tem da liberação desses recursos. Eu espero contar com o apoio da grande maioria dos parlamentares para que a gente possa enviar esse documento ao Ministério. Em nota, a assessoria da Amazonas Energia informou que está em negociação com a Agência Nacional de Energia Elétrica para quitar as dívidas por meio do Fundo Setorial, a Conta de Desenvolvimento Energético, antiga conta de consumo de combustíveis fósseis. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia estiveram em estabelecimentos das operadoras Oi e Vivo. Eles conversaram com os consumidores para saber quais as principais reclamações quanto aos serviços prestados. Visitamos 2 postos das operadoras, um posto totalmente fora dos padrões recomendados, muita demora, muita insatisfação, muito tempo de permanência dentro das unidades. Tudo isso está sendo observado por mim e também pelos relatores, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, e vai constar, obviamente, do nosso relatório final, que vai apontar estas irregularidades e, mais do que isso, mostrar o grau de insatisfação das pessoas que pagam muito caro por um serviço e um serviço que está sendo ineficiente no momento. A dona de casa Inês de Oliveira Lima é cliente da operadora Vivo há mais de 5 anos e disse que está cansada com a falta de respeito com o consumidor. O serviço aqui é péssimo, Aliás, desde as ligações que a gente faz é péssimo, porque quando a gente está falando, a ligação cai, a gente tem que ligar de novo, ligar de novo e ligar de novo para conseguir uma ligação melhor, entendeu? A fatura não chega na nossa residência, tem que vir enfrentar uma fila dessa, Tem que vir enfrentar uma fila dessa, aí pega a fatura numa fila única e daqui sair para ir numa loteria pagar. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. Para o cliente da Vivo, o autônomo Wilker da Silva, o descaso com o cliente é o principal motivo de insatisfação. Aqui todo mês eu tenho que vir aqui pegar minha conta, minha segunda via, porque não vai para minha casa, já pegar meus dados, tudinho, meu endereço, só que todo mês é isso. Aí eu pego a conta aqui e vou pagar na loteria, outra fila, aí não recebe aqui. Você vai na Amazonas Shopping, na loja da Amazonas, eles mandam para Dejalma, diz que lá eles não dão a segunda via.
Então, todo mês eu estou pagando atrasado hoje. O deputado Adjunto Afonso destacou que as informações colhidas junto às pessoas servirão de base para a elaboração de um relatório. A gente viu na primeira loja a dificuldade, a reclamação das pessoas. Isso tudo vai ser tabulado para que no final, o nosso trabalho, num relatório final, a gente possa esboçar para a população e cobrar das concessionárias um serviço melhor. Eu acho que isso aí é o primeiro passo, é cobrar um serviço melhor, que a população não pode estar passando por isso. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, o próximo passo da CPI da telefonia é avançar rumo ao interior do estado. Agora nós vamos começar as audiências no interior. A ideia é, nesse primeiro momento, fazer um diagnóstico do serviço. O atendimento ao público faz parte do serviço. Nós estamos vendo que há sérios problemas em algumas operadoras no atendimento ao público. Agora ouvir como isso está sendo feito no interior para, a partir daí, começar a parte mais técnica do trabalho. Depois de colher as informações sobre a qualidade do serviço e atendimento das principais operadoras de telefonia no estado, os membros da CPI irão elaborar um relatório e traçar um diagnóstico para dar andamento aos trabalhos da comissão. O deputado Tony Medeiros utilizou o tempo em tribuna para se solidarizar com os produtores rurais do interior do Amazonas. De acordo com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Casa, a dinâmica do setor primário pouco mudou ao longo dos anos. Tony Medeiros relembrou a própria família, que teria migrado de uma comunidade rural de Parintins para o núcleo urbano por falta de condições. O deputado destacou os investimentos que estão sendo realizados pelo governo do estado no setor, por meio do programa Amazonas Rural, um pacote de medidas com o objetivo de aumentar a produção primária. Entre as metas estão a autossuficiência em alimentos e produtos agroflorestais e a dinamização da economia dos municípios. O parlamentar cobrou fiscalização rigorosa nas ações do Amazonas Rural. Nós temos o programa Amazonas Rural, que precisa ser vigiado de perto, para que sua implementação, nessa sua implementação, ela não seja desvirtuada, porque o homem rural precisa, sim, de resultados satisfatórios, que ele possa desenvolver, para que ele possa ter a oportunidade também de ter o mínimo de dignidade, para que ele possa ter a oportunidade de ter o mínimo de dignidade. Tony Medeiros foi aparteado pelos deputados José Ricardo e Orlando Cidade, que subscreveram o discurso. José Ricardo cobrou maiores investimentos por parte do governo do estado. Já Orlando Cidade criticou o protecionismo da legislação ambiental no Amazonas, que, segundo o deputado, termina por engessar a produção rural. Ao final do discurso, Tony Medeiros afirmou acreditar na possibilidade do setor primário vir a se tornar uma alternativa econômica ao polo industrial de Manaus. O termo de convênio foi assinado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o delegado-geral de Polícia do Amazonas, Josué Rocha. O objetivo é contribuir para a formação dos policiais e dos legisladores dos municípios do estado, permitindo aos servidores conhecimento das mudanças das novas leis criadas no país nos últimos 2 anos. A Assembleia Legislativa está muito feliz em celebrar mais um convênio, mais uma assinatura de uma cooperação técnica, desta vez entre a Assembleia Legislativa e a Polícia Civil. Então a Assembleia Legislativa está disponibilizando o nosso material, os nossos equipamentos, para que possamos contribuir de alguma forma para a segurança pública do estado do Amazonas. O delegado-geral de polícia, Josué Rocha, comemorou a assinatura do convênio e afirmou que a Polícia Civil se sente honrada e feliz com essa parceria. Segundo o delegado-geral, o sistema vem contribuir para a redução das dificuldades de comunicação que a segurança pública enfrenta devido às distâncias entre os municípios do Amazonas. Hoje a gente pode dizer que os nossos servidores que atuam nos municípios mais longínquos do estado, eles também terão acesso à capacitação, tal qual acontece hoje na capital. Nós sabemos que pela dimensão do nosso estado, há uma dificuldade de deslocamento, há uma dificuldade também financeira para esses servidores virem à capital com a finalidade de se capacitarem. De acordo com o coordenador da Comissão de Capacitação da Polícia Civil do Amazonas, André Zogaíbe, o sistema de ensino vai ser desenvolvido com professores dos quadros da Polícia Civil.
tendo como suporte pedagógico a Escola do Legislativo e suporte técnico o Centro de Mídias da UEA por meio do IPTV. O termo assinado hoje, em especial com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, possibilita que nós tenhamos condições de capacitar os servidores no interior do Estado do Amazonas, através de um sistema, que é o sistema IPTV, utilizado pela UEA. O curso de atualização em processo e direito penal vai ocorrer no período de 16 a 20 de setembro, com a participação inicial de 25 municípios do interior do Amazonas, atingindo mais de 400 servidores da segurança pública. A reunião aconteceu na sala da presidência entre o deputado Davi Almeida e os delegados associados à Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas, ADEPOL, e ao do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas, SINDEPOL. A discussão foi em torno do projeto de emenda à Constituição que garante a carreira jurídica aos delegados de polícia que atuam no Amazonas e a modificação do parágrafo 3º, o qual garante que qualquer delegado com um período mínimo de 10 anos de atividade no sistema de segurança do Estado tenha habilitação para se tornar delegado geral. O que, para o presidente da ADEPOL, Mário Alfiero, dá oportunidade de crescimento aos delegados. O critério hoje está restringido à última classe e a proposta nossa é que seja ampliada, que o critério seja tirado de uma classe e seja estabelecido o tempo. Ou seja, para você ter o tempo mínimo hoje de instituição, você tem que ter 13 anos de instituição em efetivo exercício. A mudança não agradou os delegados antigos, pois o texto original do artigo 3º garante a autonomia do delegado de polícia por meio de vitaliciedade. Que permaneça a questão da escolha, o critério de escolha do delegado geral. O outro ponto, que é pacífico entre as duas instituições e que vamos dizer assim, estão concordando, que é a questão da carreira jurídica, que talvez seja o maior avanço que essa Polícia Civil do Estado do Amazonas tem tido em toda a sua história. O presidente da CCJ espera um acordo entre a categoria para levar a proposta ao governador do Amazonas. Os delegados têm propostas conflitantes com relação ao critério de escolha do delegado geral. Eu ouvi os dois lados e vou esperar ainda uma reunião que será feita no âmbito das duas associações e, posteriormente, darei encaminhamento à proposta que nós temos aqui de emenda constitucional. O projeto de emenda à Constituição deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, ser votado no plenário Rui Araújo ainda este ano. Ao usar a tribuna durante o pequeno expediente, o deputado estadual Cabo Maciel relatou um caso envolvendo a prisão administrativa de 3 policiais militares por conta de desobediência de ordens superiores. O parlamentar demonstrou solidariedade aos praças e afirma que os soldados se deslocaram sem autorização superior para verificar uma ocorrência na casa de um dos policiais. Vim à tribuna da Assembleia fazer repúdio à ação do aspirante Wesley Souza, que na sexta-feira à noite tinha uma guarnição de serviço de soldados, aonde um dos membros da viatura, o soldado Pedro, recebeu uma ligação da sua esposa que a sua residência estavam tentando arrombar sua residência. O policial, por sua vez, manteve contato com seu superior hierárquico, que era o aspirante Wesley, e ele deu como resposta para ele não ir até a residência dele. Ele, com o emocional abalado, com sentimento de pai e de esposo, pegou e foi. Resolveu o problema e, quando retornou, recebeu voz de prisão. Ele e mais 2 policiais militares. O deputado Marcelo Ramos também repudiou a decisão tomada pelo oficial responsável pela guarnição e acredita que essa seria a conduta adotada por qualquer cidadão para defender a família. Se você for estritamente pela legislação militar, realmente houve uma infração. No entanto, a conduta daquele praça foi a conduta que qualquer cidadão tomaria. Se a minha esposa ligasse e dissesse que estava arrombando a minha casa, eu abandonaria o plenário e ia para lá acudir minha família. Qualquer policial, qualquer oficial, o presidente da Assembleia, qualquer jornalista teria a mesma conduta.
Portanto, faltou bom senso ao superior hierárquico daqueles praças e, por isso, eu prestei a minha solidariedade àqueles trabalhadores que tomaram uma atitude que qualquer cidadão tomaria. Cabo Maciel, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, sugere que o regulamento interno da Polícia Militar seja readequado, para que situações como essa não ocorram novamente. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Ramos apontou irregularidades na licitação referente à compra de refeição para a Polícia Militar. O parlamentar lembrou o alerta que já havia feito em outra ocasião sobre o direcionamento do processo licitatório, que escolheu a empresa que ficou em 5º lugar na apresentação dos preços para o fornecimento do serviço. Desde o início eu tenho avisado que essa é uma licitação dirigida para a empresa Ripasa. Eu anunciei antes do pregão que seriam desclassificadas as empresas com menor preço para que chegasse a empresa Ripasa. Aconteceu exatamente isso. Tentaram desclassificar por documentos, as empresas voltaram por decisões judiciais e desclassificaram pela questão de cardápio. Ainda de acordo com o deputado, a desclassificação das demais empresas por questões de cardápio não é um argumento válido. Ramos disse que o Estado poderá ter grandes prejuízos, pois a empresa vencedora do certame apresentou uma proposta 6 milhões mais cara que a primeira proponente. Uma das empresas foi desclassificada porque apresentou o bacalhau da Amazônia e não o bacalhau internacional. Para o presidente da Comissão Geral de Licitação e para o Procurador-Geral de Justiça, bacalhau da Amazônia não é bacalhau. Eles não entendem que bacalhau é uma forma de processamento do peixe e não um tipo de peixe. Na verdade, eles já tinham decidido antes que a empresa Ripasa seria vencedora. O problema é que isso vai causar um prejuízo gravíssimo para os cofres do Estado do Amazonas. Eu não estou falando de R$1 milhão, estou falando de R$6 milhões. O parlamentar salientou ainda 2 outras situações que contribuem para que a licitação tenha ocorrido de forma dirigida. A comissão de licitação, que foi extremamente rígida com as outras empresas, não foi com a Ripasa, tanto que habilitou mesmo com certidão de irregularidade sanitária vencida 10 dias antes do processo licitatório, o que é um vício insanável. A Ripasa, sim, tem que ser imediatamente desclassificada. Além disso, foram licitados 8 mil refeições dia, quando na Polícia Militar do Estado do Amazonas nem 5 mil refeições dia são servidas, já que só tem 7 mil policiais na capital e esses trabalham em escala de revezamento, trabalham um dia e folga 2. Portanto, não tem cabimento. Marcelo fez apelo ao governo do estado para que providências sejam tomadas. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado José Ricardo fez um relato sobre a visita realizada na Escola Estadual Elda Biton, localizada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A escola possui mais de 4 mil alunos e teve que paralisar as atividades letivas para passar por uma reforma nas estruturas internas. O parlamentar reconhece a necessidade dessa reforma, mas se mostrou preocupado, já que a obra não será entregue nesse ano. A escola que precisava, claro, de uma reforma, só que estão fazendo a reforma no meio do ano letivo. São mais de 4 mil alunos, nos 3 turnos, na verdade, somando, e a preocupação de que talvez não consiga concluir essa obra dentro desse prazo que estão estabelecendo, porque eles vão paralisar por um mês e meio. Depois é uma obra que precisa ter um acompanhamento, porque você tem ampliações de espaços, você tem adequações e a preocupação de que não fique pela metade. Ainda segundo o petista, pela grande estrutura e por abrigar 40 salas de aulas, a instituição possui deficiências, como reduzido acervo bibliotecário e a carência de funcionários para atender a demanda do estabelecimento de ensino. Terminando a reforma, tenha também mais funcionários para dar atenção, porque os professores têm que executar, inclusive, tarefas que às vezes não são de sua responsabilidade. E a gestora é uma gestora para uma escola que tem mais de 4 mil alunos. Precisaria ampliar, precisaria ter uma gestora auxiliar para ajudar na administração dessa escola. O parlamentar afirmou que irá encaminhar as imagens da escola para o secretário de Educação do Estado e questionar o porquê de a obra não ter sido realizada fora do período letivo, evitando assim a suspensão das aulas daquela instituição.
A disciplina de educação física nas instituições de ensino é indispensável por se tratar de uma área do conhecimento humano ligada ao estudo de atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde do corpo e da mente. Além disso, é um instrumento de políticas públicas e de desenvolvimento da atividade desportiva. Pensando neste potencial, é que o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, propôs uma audiência pública na casa com representantes da rede de ensino do Estado. De acordo com o parlamentar, o objetivo do debate foi abordar as dificuldades que os profissionais da área têm por conta da infraestrutura de algumas instituições, além do incentivo à população para a prática esportiva. Nosso grande desafio hoje é que, com o mundo moderno e com as tecnologias, a expectativa de vida da população brasileira aumentou, como também da população amazonense. E nós, que temos essa preocupação não só com a saúde, mas também com a formação e a questão da educação, estamos puxando essa audiência, primeiro, para reavaliar a condição de trabalho e a formação e as condições de trabalho do profissional de educação física. A outra questão é que a gente possa também interagir com a comunidade e cada vez mais incentivar as pessoas à prática do esporte. Joniferson Vieira, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, afirmou que os profissionais estão capacitados para atuar nas escolas, mas algumas dificuldades ainda impedem que o trabalho seja realizado com sucesso. Infraestrutura das escolas, o próprio conteúdo programático a ser trabalhado, uma reestruturação disso tudo que está sendo trabalhado, os projetos, a questão que está em voga aí a Olimpíada, a Copa do Mundo. Então, o que a educação física tem contribuído dentro desses aspectos para a educação física no estado e na nossa região. É o que também afirma o diretor de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, Sidney Neto. A educação física hoje passa por uma transformação muito grande. Nós temos muitos assuntos a discutir sobre a educação física, em todos os sentidos, desde a sua implantação definitiva na escola, a formação profissional, a questão de equipamentos, a questão de materiais. O encontro também celebrou o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro.